E aí, boa noite, galera. Estamos começando aqui mais a segunda edição do EHS Talk. Eu vou utilizar uma colinha aqui, tá, pessoal? Para não correr o risco, né, de errar. Deixa eu ajustar um pouco. Bom, pessoal, essa segunda edição vai ter como tema saúde e segurança do trabalho. É um tema bem legal. Vai ser promovido aqui pelos cursos da pós-graduação da EP, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e também pela pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Hoje eu conto com a presença aqui de duas pessoas muito importantes nesse assunto, tá? Que é o Diego Ribeiro, ele é advogado e também professor do nosso curso aqui de Gestão de Pessoas, e o Tiago Fred, que é engenheiro e professor do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu sou Evandro Mangueira, estou começando aqui essa segunda edição e eu passo, né, a bola para o nosso querido Diego Ribeiro, que vai começar aí a nossa noite. Boa noite, professor. Tá sem som? Professor, só um minutinho que tá falando que tá sem som. Só um minutinho para eu ver aqui. Sim, perfeito. Acho que agora, vamos lá, ativei aqui. Agora foi? Bom, o pessoal da técnica aí falou que estava sem som, eu não sei até onde o pessoal ouviu. Acho que vai ter que começar do início. Queria agradecer novamente então a presença de todos, a audiência de todos. Obrigado pela apresentação e como havia dito, como representante aí do curso do MBA de Gestão de Pessoas, a minha incumbência é trazer, também devido à minha função de advogado, né, minha profissão de advogado, a minha função é apresentar a norma e quando ela vai começar a vigorar e etc. As questões técnicas serão passadas pelo professor Tiago, que é o nosso engenheiro de segurança do trabalho. Ele vai passar questões mais técnicas a respeito da norma propriamente dita. Já iniciando o meu assunto, gostaria de começar, de fato, do começo. E o começo de tudo é que a CLT, as relações de trabalho no Brasil são geridas pela CLT. A CLT já é uma norma bastante antiga, da década de 40. E a CLT outorga ao Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, e aliás, toda hora que eu falar aqui Ministério do Trabalho, ouça o Ministério da Economia, por favor, porque foi Ministério do Trabalho por muitas décadas e passou a ser Ministério da Economia agora com o início do governo Bolsonaro. Mas fato é que a CLT outorga ao Ministério do Trabalho a edição de regras de saúde e segurança do trabalho. Essas regras são denominadas NRs, então é do Ministério da Economia a incumbência de emitir as NRs que vão tutelar aí normas de segurança do trabalho. Então, por exemplo, se eu abro uma construtora e eu vou ter ali trabalhadores na construção civil que vão trabalhar em altura, vão trabalhar em ambiente confinado, além de todo o regramento descrito na CLT, eu preciso também dar uma olhada nas NRs do Ministério do Trabalho para verificar quais normas eu preciso seguir. Isso começou lá em 1978, de 1978 até hoje, nós tivemos 37 NRs editadas, e já há muito tempo nós temos um documento expresso na NR 9, denominado PPRA. Esse documento é importantíssimo. Praticamente todas as empresas que são abertas, elas precisam não só abrir o seu CNPJ e depois da primeira contratação do seu trabalhador, verificar ali as normas da CLT, mas precisam também fazer o PPRA. Esse PPRA vigorou por muitos e muitos anos,
e ele será extinto em 2021, e esse é o cerne da questão aqui de hoje à noite. A NR1 traça linhas gerais. Nós temos, então, da NR1 até a NR37. A NR1 traz aspectos gerais de normas de segurança em medicina do trabalho, e a partir agora dessa mudança legislativa, a NR1 não passará mais a determinar a implantação do PPRA nas empresas. O PPRA será substituído por um programa que chama Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO. Então, a NR1 determina que a empresa faça esse gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e o GRO, por sua vez, que vai ficar descrito lá na NR1, traz o PGR, traz a implantação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos, em substituição exatamente do PPRA. Haverá, portanto, uma substituição de documentos, né? O PGR substituirá o PPRA. Quais são os objetivos do PGR, né? Os objetivos é evitar riscos no meio ambiente de trabalho, identificar os perigos no meio ambiente de trabalho, avaliar os níveis de riscos no meio ambiente de trabalho, caso eles existam, né? Classificar e fazer o controle de riscos. Então, o PGR possui esse objetivo. Se eu pudesse resumir, é identificar os riscos de saúde e segurança do trabalho de uma empresa e tentar eliminar, prever esses riscos, eliminar, tomar atitudes que retirem esses riscos do meio ambiente de trabalho, fazendo com que o trabalhador tenha aí um ambiente salutar. O texto dessa ANR está disponível no site do Ministério da Economia. O site é cit, né, .trabalho.gov.br. Então, resumidamente, é isso. O PPRA vai ser substituído pelo PGR. Acontece que essa substituição seria realizada agora em março de 2021, porque a norma que determinou essa substituição, ela vem do ano de 2020 e ela entraria em vigor um ano após a sua edição. Esse primeiro ano ocorreria agora, em março de 2021, mas isso foi prorrogado. Uma outra norma adveio há pouquíssimo tempo atrás, a portaria SEPRT do Ministério da Economia, número 1295 de 2021, e prorrogou a entrada em vigor do PGR agora para agosto de 2021. Como eu disse, as questões técnicas dessa mudança, né, da saída do PPRA para a entrada do PGR, serão trazidas pelo professor Tiago, mas onde eu gostaria de entrar, num aspecto bastante importante, são nas consequências de você não ter esse documento. Lembrando que é um documento obrigatório a todo tipo de empresa, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, o microempreendedor individual, mas todas as empresas precisam ter esse documento e precisarão tê-lo a partir de agosto de 2021. E quais são as consequências de não ter esse documento? Às vezes a empresa acha que ela é muito pequenininha e que não vai gastar dinheiro com isso agora, até por conta da crise, né, que nós estamos passando. Mas é importante que as empresas possuam esse documento. Por quê? Bom, enfim, as empresas podem ser fiscalizadas pelo Ministério da Economia, pelo próprio Ministério da Economia, e na fiscalização, com certeza, o fiscal vai pedir esse documento a partir de agosto de 2021. As fiscalizações, até bem pouco tempo atrás, elas eram presenciais. O fiscal ia, de fato, até a empresa, ou chamava um representante da empresa até a sede do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho, e fazia essa fiscalização, de modo que o documento era no papel. Então você podia, se você não tem o documento, você podia contratar uma empresa de segurança do trabalho às pressas para que esse documento fosse feito, mas agora isso já não é mais possível, porque as fiscalizações são virtuais, né? A empresa recebe um e-mail do Ministério da Economia, o Ministério dá um prazo muito curto para a empresa apresentar a documentação, e não havendo essa documentação, não havendo a apresentação da documentação,
documentação, será lavrado um auto de autuação e a empresa vai sofrer a imposição de multa administrativa. Um outro risco bastante grande, então, enfim, preciso ter esse documento, porque se eu fosse fiscalizado pelo Ministério da Economia, eu posso receber uma multa administrativa. O outro risco é o risco de uma reclamação trabalhista, propriamente dita, em caso de morte, em caso de invalidez, no caso de um acidente de trabalho na empresa. Então, digamos que você seja ali aquela construtora que foi no começo da minha fala, e o seu trabalhador está lá trabalhando na altura, e eu já tive um caso assim no escritório. Esse trabalhador deveria engatar o cinto dele na linha de vida, por exemplo, né? Uma linha de vida na construção civil, quando você trabalha em altura, e o trabalhador não engatou o cinto dele na linha de vida, o teto cedeu e ele veio a ficar paraplégico. Bom, esse trabalhador que veio ficar paraplégico acionou a justiça, acionou a empresa na Justiça do Trabalho e pediu uma indenização por dano moral devido à sua invalidez. E isso pode acontecer, né? E o primeiro documento que o advogado precisa apresentar para o juiz, uma reclamação trabalhista dessa, é o antigo PPRA, né? Seria o antigo PPRA, e todas as atitudes todas as atitudes que a empresa poderia ter tomado para que aquele acidente não tivesse acontecido. E esse documento, que antigamente era o PPRA, vai ser substituído pelo PGL. Se você não apresentar esse PGL nessa hipotética reclamação trabalhista, provavelmente a sua empresa será condenada. Então, eu preciso desse documento, o atual PPRA e o futuro PGL, para me defender em hipotéticas reclamações trabalhistas. É importante, é de extrema importância, agora não mais falando como advogado, mas falando como professor de gestão de pessoas, é extremamente importante que o Departamento de Recursos Humanos implante esse sistema, esse PGE, e contrate uma empresa idônea, uma empresa que de fato saiba implantar o programa. Então fica aqui o recado para que o gestor de pessoas cuide disso com bastante carinho, com bastante seriedade, e a partir de agosto de 2021 substitua o seu PPRA pelo PGL. Enfim, eu tenho 15 minutos para falar. Nesse pouquíssimo tempo, seria um tempo para apresentação da norma mesmo, o que mudou. Bom, em resumo, seria isso. Haverá uma substituição de documento a partir de agosto de 2021. Essa substituição, salvo raríssimas exceções, é obrigatória para todas as empresas. E é importantíssimo que as empresas tenham esse documento para, se defender em hipotética fiscalização do trabalho e se defender também em hipotética reclamação trabalhista. Além do que, esse documento é importante mesmo para que a empresa identifique eventuais falhas de segurança do trabalho e tenha aí um ambiente laborativo satisfatório. Nesse pouco tempo, eu acho que era isso. Minha incumbência era, de fato, apresentar a mudança e a importância de obter o documento. Ô, professor, foi muito bem apresentado, hein? Obrigado. Gostei bastante. É uma norma importantíssima, porque, na verdade, ela é a base, né, das demais. As demais vieram depois dela, então, de fato, é muito importante. Eu tenho bastante perguntas, mas o nosso tempo, vamos passar a bola. E depois a gente volta aí com algumas perguntas, tá? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. A gente que agradece sempre. Antes de passar para o próximo professor, né, que é o Thiago, eu vou passar um recadinho rápido aqui para vocês, tá? Primeiro que se alguém não se inscreveu e deseja o certificado, tem que se inscrever no nosso... Aí tem um link, né? Você pode se inscrever para poder receber o certificado. E se você já se inscreveu, basta colocar o nome completo aí nos comentários no YouTube que a gente vai identificar a presença. E se você é aluno aqui da instituição, de qualquer uma das unidades, não precisa se inscrever, basta colocar o nome completo que também a gente identifica e vai ser emitido o certificado. Também quero informar, né, que dia 22/2 ao dia 26/2 é a semana da pós-graduação.
Então será uma semana recheada de conteúdo, muito conteúdo bacana, promovido aí pelos nossos cursos. Então tem bastante coisa que vai acontecer nessa semana, bem legal. Né? E por último, estamos com as matrículas abertas através do nosso site pos.fumep.edu.br. São 15 cursos entre MBA e especializações, né? Inclusive 2 dos cursos representados aqui pelos professores, né? Que é o de Gestão Estratégica de Pessoas e também o pós em Engenharia de Segurança do Trabalho. Bom, agora eu deixo, né, com o professor Tiago Fred, que ele é o nosso professor de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Boa noite, professor. Sua vez. Boa noite, Evandro. Muito obrigado aí pela apresentação. Queria dar boa noite também para o professor Diego, parabenizar ele pela apresentação. E vamos lá, né? Tenho 15 minutos também, então até umas 8 horas aí eu vou falar um pouco sobre vocês, sobre a parte técnica e prática da... Eu costumo falar do novo item 1.5 da NR1. Por quê? Porque a NR1 ela já foi revisada recentemente. Em 2018, a gente teve uma revisão de uma norma que fazia muito tempo que não era revisada. E para surpresa nossa, né, a gente já tinha alguns spoilers ali que o PPRA deixaria de existir, porém todos imaginavam que ia mudar o nome, mas continuar na NR9, ou que até se cogitou a hipótese de colocar o novo programa, né, que teve vários nomes antes de ser divulgado, numa possível NR2, já que a NR2 ela foi descontinuada. A NR2 falava sobre o certificado de aprovação das instalações, ela foi revogada, logo ali no começo também das revisões das normas regulamentadoras pela Secretaria Especial do Trabalho. Acontece que não foi o que aconteceu, né? Para surpresa de todos nós, em março de 2020, como o professor Diego bem falou, sai uma nova publicação da NR1 que há menos de um ano atrás tinha sido revisada, já tinha sido revisada. O que foi implantado a mais dentro da NR1, que são os itens e subitens do 1.5? Ele fala sobre o gerenciamento de risco ocupacional. Então, tem muita gente falando GRO e PGR, que é a duplinha, né? Na verdade, o que a gente apresenta, né, o brasileiro, quem está me ouvindo aqui, né, que são os representantes da empresa, eles estão muito preocupados com o que vão me pedir numa fiscalização. O que vão te pedir numa fiscalização materialmente, e agora com a nova NR1 isso pode ser até digitalmente. Os documentos de saúde e segurança eles podem ser digitais. Com a revisão da NR1 tem algumas observações que têm que ser feitas, assinado com certificado digital, mas pode ser até um documento digital com certificação que pode ser apresentado o PGR. Agora, antes de entender o PGR, é bom a gente entender o que é o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. O GRO é um processo macro, é o processo como que eu vou estruturar as ações da minha empresa, como que eu vou me planejar, já que a gente está falando em gerenciamento, a gente está falando em gestão, né, dos riscos ocupacionais, como que eu vou me organizar para gerar o PGR. Então, o GRO, o Gerenciamento de Risco Ocupacional, por norma, constitui um PGR. Então, vamos lá, vamos imaginar quais são as etapas básicas aqui. Isso pode variar de empresa, tá? Eu vou falar o básico, mas vocês podem aumentar isso. O básico dentro do meu gerenciamento de risco ocupacional, eu tenho que ter metodologia, eu tenho que ter ferramentas, primeiro, para identificar os perigos. E o que seria o perigo? O perigo, e isso é interessante, a nova NR1 trouxe isso, que é uma coisa que eu sentia falta na legislação brasileira. Legislações internacionais de gerenciamento de risco já traziam de muito tempo a definição de perigo e risco para os seus programas. E a gente não tinha muito bem definido o que era isso. Agora, dentro da NR1, no glossário, a gente tem a definição do que é perigo. Então, pela nova NR1, perigo é toda fonte que pode causar lesão ou dano. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma empilhadeira, por exemplo, é um perigo. Por quê? Porque a empilhadeira tem a capacidade, pode ser uma fonte de atropelar alguém, por exemplo, e ela pode causar uma lesão. Então, esse atropelamento é um risco do perigo empilhadeira, entendeu? Agora, o perigo empilhadeira não tem só o risco de atropelamento, ele tem o risco, por exemplo, de gerar ruído também.
ele tem o risco de gerar vibração de corpo inteiro também. Então perceba que um perigo, que é a fonte que pode causar lesões ou danos, se desdobra em vários riscos. O risco a gente poderia resumir como a exposição ao perigo. Então, quando eu tenho uma pessoa, um indivíduo, um trabalhador exposto a um determinado perigo, essa pessoa está em risco. Okay? Então, só está exposto, só está em risco de ser atropelado por uma empilhadeira aqueles indivíduos que estejam no mesmo ambiente onde tem uma empilhadeira funcionando. Então, o perigo é a fonte e o risco é a exposição. Esses são dois conceitos bastante importantes e queria frisar isso em vocês. Por quê? Porque a gente começa com a identificação dos perigos. Uma vez identificado o perigo, enxerguei, fiz um nexo, tem a exposição, eu vou para a próxima etapa, avaliar o risco. Avaliar o risco, ele tem que dar um resultado do nível de risco. Essa avaliação a gente vai fazer em uma relação de severidade versus probabilidade. Então, eu tenho um perigo, estou exposto a ele, portanto, estou a risco. Agora, o que eu vou analisar? Eu vou analisar nessa minha exposição qual é a probabilidade da ocorrência da lesão ou do agravo à saúde. Lembra que o perigo é aquilo que pode levar a um agravo, um agravo de saúde ou uma lesão ao trabalhador? Então, eu vou analisar por probabilidade. Num local onde eu tenho faixa de pedestre, tenho sinalização, tenho operador treinado na empilhadeira, essa probabilidade ela vai ser menor. Em ambientes onde eu não tenho os controles, como por exemplo a sinalização, a empilhadeira com manutenção em dia, essa probabilidade vai aumentar. Então essa primeira é o primeiro ponto da sua equação, né? A probabilidade. Então essa probabilidade vai ter uma classificação em pequena, média ou alta, e aí depois a gente vai relacionar com a severidade. Uma vez exposto, uma vez o acidente ou a doença sendo desencadeada, qual vai ser a severidade da lesão ou a severidade da doença ao trabalhador? Também vou classificar em pequena, média ou alta. E aí eu vou cruzar essas duas informações, a severidade alta com a probabilidade baixa ou vice-versa, em uma matriz, e essa matriz vai me dar qual o nível de risco. Então, a avaliação de risco é isso, relacionar a severidade com a probabilidade. Perceba que a gente às vezes está muito preocupado com insalubridade, com periculosidade, mas a gente está olhando para agentes que têm baixa probabilidade de causar uma lesão, e às vezes a gente está deixando os que têm alta para trás. Então, dentro do sistema de gerenciamento de risco ocupacional do GRO, vai ter uma etapinha ali que vai ser a avaliação dos riscos. Uma vez avaliado, você sabe se o seu risco é pequeno, médio ou alto, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar ações. Essas ações, dentro da saúde e segurança, nós conhecemos como controles, que são os mais conhecidos no mercado, não deveria ser assim, mas os mais conhecidos é o equipamento de proteção individual. Uma vez identificado o ruído no ambiente, é uma loucura, todo mundo quer dar protetor auricular para o trabalhador. Eu não estou dizendo que isso não tenha que acontecer, eu só estou dizendo que existem outras maneiras de controle, como por exemplo a proteção coletiva. Então, ter uma proteção coletiva na fonte geradora de ruído é mais eficiente do que você dar um protetor auricular para o indivíduo que está recebendo o ruído daquela fonte, concorda? Então, os controles, eles devem ser planejados, eles devem ser implantados, mas tem uma ordem de prioridade. O próprio Dr. Diego falou sobre isso, sobre tentar eliminar o risco antes de o controlar. Essa é a base da engenharia de segurança, é a base da engenharia ocupacional, da segurança do trabalho. Primeiro eu tento eliminar o perigo. Não conseguir eliminar o perigo, eu vou tentar controlar de maneira coletiva. Não conseguir de maneira coletiva, de medida administrativa. Não conseguir medida administrativa ou para medida individual. Então tem toda uma hierarquia a ser seguida. Mas aqui a gente passa sobre o GRO de uma maneira bem superficial e eu tentando mostrar de uma maneira macro, que o GRO vai pela identificação de perigo, avaliação de risco e os controles. Ok? Bom, eu vou pegar um gancho desse macro processo do GRO para explicar como que ele vai constituir o PGR. Por quê? Porque o PGR, esse programa que vai entrar no lugar do PPRA,
ele tem só 2 documentos que são obrigatórios. O PPRA tinha toda uma estrutura dentro da NR9 que era obrigatória de itens. Para o PGR, existem só 2 documentos que são obrigatórios dentro desse programa. O primeiro documento chama Inventário de Risco e o segundo, Plano de Ação. O que constitui inventário de risco? O inventário de risco é a avaliação do seu risco lá do GRO. Lembra que no GRO você identificava perigos? Se você não identificou perigo, você nem vai levar ele para avaliação. Então ele não vai entrar dentro do seu PGR. Que riscos que não entram dentro do PGR, Thiago? Aqueles riscos insignificantes ou aqueles que eu consigo muito facilmente já controlar eles. Por exemplo, ninguém precisa colocar no seu documento que casca de banana é um risco. Por quê? Porque é mais fácil você tirar a casca do banana do ambiente do que você documentar isso, concorda? Então, a identificação de perigos vem por conta disso, para a gente tentar eliminar o máximo possível, e por isso que ela não entra dentro do PGR. Já quando há o perigo identificado, a exposição ao perigo, portanto, há pessoas em risco, e eu tive que avaliar, esse resultado da avaliação vai constituir inventário. Então, aqui eu tenho um diagnóstico da minha situação. Eu listei todos os meus perigos, fiz a relação de severidade e probabilidade e determinei um nível para ele, um nível de risco. Esse nível de risco vai ser para cada risco que tem dentro desse inventário. Depois que eu tiver todos eles com níveis de risco definidos, o que eu vou fazer? Eu vou classificar eles do maior para o menor. O que eu faço com os riscos classificados? Eu vou começar a estabelecer controles. Então tem lá empilhadeira, tem o cara exposto a ruído. Não consegui tirar o ruído do ambiente porque é a própria empilhadeira que faz esse ruído. E aí eu adotei proteção auricular para esse trabalhador. Essa proteção auricular adotada vai para o seu plano de ação. A implementação do protetor auricular, o treinamento para quem está utilizando, a fiscalização, tudo aquilo que é previsto dentro da NR6, eu vou jogar dentro do meu plano de ação. Dentro desse plano de ação, é bom entender que eu tenho ações a serem implementadas e ações a serem mantidas. Não é um plano de ação só para o futuro. O plano de ação do PGR também prevê a manutenção dos controles que você tem dentro do seu ambiente de trabalho, como, por exemplo, o treinamento que é constante para aquele operador de empilhadeira. Então, aqui, tentei passar para vocês, né, como que o GRO constitui o PGR. O PGR é o macroprocesso, identificação de perigo, avaliação de riscos e controles, e o PGR é o resultado do macroprocesso, que no mínimo, né, você pode implementar mais o PGR. Lembrando que toda norma regulamentadora estabelece parâmetros mínimos de segurança. Se você quiser fazer a mais, não tem problema, o que você não pode deixar de fazer é o mínimo que está dentro da norma regulamentadora. O mínimo que eu preciso apresentar no meu PGR é isso, é o meu inventário de risco e o meu plano de ação, ok? Dois pontos importantes aqui, só para me terminar a minha explanação aí dos 15 minutos, estou controlando aqui, tem mais 3 minutos. Mas pode ultrapassar, professor, se for o caso, tá? Se for, tudo bem. Só para mim fechar aqui, 2 pontos extremamente importantes, que já era, na verdade os 2 já eram meio que de praxe de existir, mas um deles não tinha uma observação, uma obrigação legal bem definida, ok? Dentro do gerenciamento de risco ocupacional, 2 ferramentas que você vai ter que ter, ok? Que pode ser até incluídas dentro do seu PGR ou serem feitas à parte. A nova NR1 pede no item 1.555 análise e avaliação de todos os acidentes ou doenças ocupacionais. Então, sempre que você tiver um acidente de trabalho dentro da empresa ou uma doença ocupacional, você deve ter uma ferramenta para avaliar aquele acidente, aquela doença, identificar quais foram os problemas que levaram a ele, para que aquilo não ocorra mais. Lembrando que o acidente acontecendo dentro do PGR, aquele setor, aquele ambiente de trabalho, aquela atividade, isso vai depender da maneira como você estruturou o seu PGR, né? A maioria estrutura por grupo homogêneo de exposição, mas a NR1 deixou aberta, você pode dividir o seu documento de maneiras diferentes hoje, mas no grupo onde houve o acidente,
haver esse acidente, há necessidade de você revisar o inventário de risco. Porque se houve acidente, quer dizer que alguma falha tinha dentro do seu inventário de risco. Então, chamar atenção a isso. A gente tem que ter ferramentas hoje para analisar todos os acidentes de trabalho e todas as doenças ocupacionais. E um segundo ponto obrigatório também é ter um plano para atendimento de emergência. Isso já era pedido muitas vezes pelo Corpo de Bombeiro, dentro das instruções técnicas, lembrando que essas instruções técnicas são estaduais, né? O bombeiro é polícia militar, né? Portanto, estadual, mas o do Corpo de Bombeiro sempre foi muito focado no sinistro em caso de incêndios, né? O plano de atendimento de emergência dentro da NR1 ele é mais amplo, né? Então, uma vez identificado que eu trabalho com risco elétrico, eu tenho que ter quais são os procedimentos para um primeiro atendimento com a pessoa que sofreu uma descarga elétrica. Então, empresas que trabalham que têm eletricistas internos, dentro do seu plano de atendimento de emergência, vão ter lá um item destinado a isso, a atender as pessoas que tiveram descargas elétricas, né? Acho que aqui eu fechei um pouco aí sobre o GRO, o PGR, e esses outros dois pontos que eu achava importante. E só para finalizar, eu sei que quem está assistindo a gente pode estar pensando na aplicação disso tudo que nós estamos falando para a realidade que vive. E aí a gente pode ter pessoas com realidade que vive desde uma multinacional com 6, 7 mil funcionários, igual nós temos aqui dentro do nosso município, quanto para aquela padaria, né? Que nem o doutor falou, poucos vão ficar de fora, né? Os MEIs vão ficar de fora, mas os MEIs, prestadores de serviços, devem ser incluídos no PGR do contratante. Tem essa observação para fazer. Há outras possibilidades da empresa de pequeno porte, da ME, da EPP, também não ter PGR, mas ela é grau de risco 1 e 2, sem riscos. Então, isso quer dizer que, a grosso modo, por exemplo, aquela padaria na esquina da sua casa, onde você compra pão todo dia de manhã, vai ter que ter um PGR, porque ali dentro tem forno, tem calor, tem risco da pessoa se cortar com faca, né? Agora, percebam que a gente tem que dosar isso, né? O nível de detalhamento de um PGR, de uma multinacional, com certificações, inclusive as revisões do PGR, elas devem acontecer de maneira contínua, ou quando não houve mudanças, que eu acho muito difícil, 2 anos para empresas não certificadas e 3 anos para aquelas empresas certificadas. Inclusive tem esse diferenciamento aí dentro do prazo para revisão do seu PGR. Okay? Então, queria só terminar com essa fala, lembrando para a gente colocar a balança aí para funcionar, né? E que é um processo de melhoria contínua. 2 coisas que não está expressamente na norma, mas eu como engenheiro, eu como consultor na área, como alguém que aplico e vivo isso no dia a dia, 2 coisas que não pode faltar no PGR do Thiago, já que para a Secretaria do Trabalho isso é só obrigatório, o inventário de risco e plano de ação. Eu colocaria nessa mistura toda aí mais 2 coisas. Eu colocaria KPIs, ou seja, eu colocaria indicadores, saber como que isso está refletindo na realidade por meio de indicadores. Pode ser por número de acidentes, pode ser por absenteísmo, pode ser por número de riscos alto, médio ou baixo, ações implantadas do seu plano de ação. Percebe que dá para colocar muito indicador aí dentro do PGR. E um ciclinho PDCA, né, de melhoria contínua, onde as ações do plano elas devem sempre ser revisadas, reavaliadas, e caso identificado falhas, corrigidas para a gente melhorar o sistema. Ok? Evandro, acho que é isso. Ótimo, professor, enriquecedor. Que noite. Agradeço bastante, acho que foi um exemplo aí de como afeta a nossa vida, né? Porque praticamente todos nós vamos estar sujeitos a ela, né? Acho que raríssimas exceções, e foi muito legal, sim. Agora vou abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, escrever nos comentários. Enquanto isso, eu vou lembrando que a semana da pós-graduação, né, ela vai começar dia 22/2 e vai até o dia 26/2. E que já estamos com inscrições abertas aí para as nossas matrículas. Temos 15 cursos entre MBA e especializações, né? Inclusive esses 2 aqui que deram um show essa noite são professores nossos aqui da nossa instituição. Quero lembrar também, professores, que essa
esse vídeo vai ficar gravado e disponível online então assim a gente consegue alcançar mais pessoas já com a relevância desse conteúdo, né? Muito bom. Bom, vou aproveitar aqui, já tem uma pergunta aqui, eu acredito que é pro professor Diego, né? Pergunta da Fabiana Fernandes: o PGR será fiscalizado através da empresa de saúde ocupacional ou através do e-social? O PGR, na verdade, quem fará o PGR, o profissional habilitado a fazer o PGR, é o engenheiro de segurança do trabalho, né? Geralmente, pegando o exemplo aí do professor Tiago da padaria, geralmente o dono da padaria contrata uma empresa de medicina e segurança do trabalho, e um profissional dessa empresa terceirizada vai, de fato, realizar o trabalho de maneira concreta. Mas quem vai fiscalizar a existência do PGR e do GRO é o Ministério do Trabalho que faz essa fiscalização. Na realidade, o que eu tenho visto no dia a dia é que o Ministério do Trabalho, repito, né, toda vez que eu falar Ministério do Trabalho, ouça o Ministério da Economia, que mudou. Estamos ouvindo. A gente não está habituado ainda. Mas o que eu tenho visto nos últimos tempos é que o Ministério do Trabalho faz uma solicitação de documentação de A a Z. Então, o Ministério do Trabalho, de maneira concreta, ele manda um e-mail, né, o fiscal do trabalho manda um e-mail para a empresa, solicitando praticamente todos os documentos da empresa relativo à matéria de direito do trabalho. Então, seria desde a lista de olerites da empresa, ou desde a lista de controle de jornada, até o atual PPRA, o PCMSO, que serão depois substituídos lá em agosto de 2021. Então, o que eu tenho visto é isso: o Ministério do Trabalho pede toda a documentação para a empresa, relativo a todos os assuntos concernentes aí às relações do trabalho, e caso o fiscal do trabalho identifique alguma irregularidade, ele vai autuar a empresa por conta dessa irregularidade. Se ele verificar, por exemplo, que no cartão ponto existe uma hora extra que não foi paga no lerite, ele vai autuar a empresa por conta disso. E se futuramente o fiscal verificar que a empresa não tem o seu GRO, a empresa será autuada também. Então é importante que a empresa se atenha não só com relação a esse assunto que nós estamos tratando hoje, mas com relação a todos os assuntos ligados a direito do trabalho, porque a fiscalização está sendo bastante abrangente. Se eu puder emendar, eu já gostaria de dizer que quem faz a administração de pessoas de uma empresa, de duas uma, né? Ou é o próprio empresário, ou é o departamento de recursos humanos, ou o departamento pessoal. E esse profissional ligado ao RH, aqui, né, eu me dirijo como professor do MBA de RH, esse profissional é justamente a ponte entre o advogado, em caso de um eventual problema, uma eventual reclamação trabalhista, e o professor Tiago, que é o profissional técnico responsável por implantar, né, o GRO, o atual PPRA. Então, quando a empresa, por exemplo, sofre uma reclamação trabalhista, voltando no exemplo da padaria, se o padeiro está ali fazendo o pão e acaba se queimando fazendo o pão, e essa queimadura é de alto grau e tudo mais, e esse padeiro ajuiza essa eventual reclamação trabalhista, o primeiro documento que o advogado vai pedir para o profissional de RH será futuramente, né, o GRO e o PGR, justamente para subsidiar a defesa desse advogado. Se o advogado solicitar ao profissional de RH esse documento não existir, sinto muito, mas vai ser culpa do profissional de RH, né? Por isso que eu estou trazendo sempre essa observação, que é incumbência, né? Se você não for o proprietário da empresa, é incumbência do profissional de RH contratar esse profissional habilitado para a implantação do atual PPRA, se a empresa não possuir, e do futuro GRO. Tá ótimo, professor. Eu queria informar, o vídeo travou um pouquinho, mas o áudio estava tudo ok, então a gente compreendeu super bem. Eu vou aproveitar, vou fazer duas perguntas aqui, e daí o senhor pode respondê-las e já pode fazer suas considerações também, tá? Suas considerações finais.
A primeira é com relação a uma obrigação que surgiu, foi bastante discutida, principalmente aqui entre os cipeiros, né, da obrigação que a empresa tem de fornecer cursos para instruir especificamente cada funcionário. A ANR ela obriga? Como que funciona essa questão? E o segundo ponto é justamente voltado para os cipeiros, né? O que recai em cima dos cipeiros essa nova fase? Né? E daí eu deixo a palavra com o senhor. Eu acho que eu vou passar essa bola para o Thiago, na verdade. Vai passar para o Thiago? Eu acho que ele vai ser o melhor habilitado. Então deixa eu aproveitar e fazer uma terceira pergunta, porque eu acho que eu ia fazer para o Thiago, mas também aí fica a critério quem quer responder e já coloca as considerações também finais. É com relação à MEI, né? Porque foi dito que, eu ia até fazer essa pergunta, aí o Thiago trouxe, né? Foi dito que o MEI não se enquadra, mas que na verdade o prestador de serviço se enquadra, né? Se pudesse esclarecer um pouquinho, porque eu acho que da cadeia dos empreendedores, o MEI é a parte mais frágil, né? É aquele que tem menos amparo ali de pessoas para explicar o que se pode, o que não se pode. E eu acho muito relevante, porque o prestador de serviço, o MEI, é a maioria dos prestadores de serviço, né? Então, eu gostaria de que se tivesse ali uma explicação do que recai sobre eles, né? Acho que eu vou conseguir. Se passar alguma coisa, o Thiago me complementa. Tá bom. Até porque o próprio Thiago trouxe essa questão de maneira bem apropriada. A princípio, o MEI, microempreendedor individual, não é obrigado a fazer essa implantação do GRO e do PGR. Não é obrigado, tá? Porque geralmente o MEI, de fato, vamos supor que ele lida com computação, por exemplo. O pessoal aí de TI, por exemplo. Ele é um profissional sozinho, ele abre ali o seu CNPJ, ele é um profissional sozinho e geralmente ele trabalha ali de casa ou ele trabalha num escritório muito singelo, muito pequeno, então de fato ele não tem essa obrigatoriedade. No entanto, caso esse MEI, esse microempreendedor individual, seja contratado por uma empresa para trabalhar ali, trabalhar ali na questão de TI, né, nesse exemplo que eu acabei de dar, a empresa contratante precisa orientar esse MEI, o Thiago acho que vai saber falar melhor, precisa inserir no seu GRO as medidas de prevenção de acidente do trabalho com relação a essa atividade do microempreendedor individual. Então, se eu sou ali um microempreendedor individual que faço manutenção de empilhadeira, por exemplo, que foi o exemplo que o Thiago trouxe também, eu sou um mecânico de empilhadeira, então essa empresa que possui a empilhadeira e que me contratou, ela vai ter que me entregar os EPIs específicos para aquele meio ambiente de trabalho, ela vai ter que me inserir no GRO dela. Então, não é incumbência do MEI, eu acho que o MEI pode ficar tranquilo, porque não é incumbência dele, mas é incumbência do contratante. O contratante precisa prestar atenção para inserir o MEI nessa prestação de serviço junto ao seu GRO. Acho que é isso. Esclarecidíssimo, professor. Era essa dúvida que, na verdade, é um assunto que eu gosto bastante, né? Que é o MEI, e sempre, ultimamente, eu tenho ouvido essa dúvida, né? De que o MEI ia ter obrigações, e que não é bem assim, né? A obrigação, nesse caso, é terceirizada, né? Passa a ser de quem contrata, né? É isso aí. Eu posso só complementar o que o doutor falou, tá perfeito, né? Eu só vou dar uma notícia, vamos dizer assim, a mais, né? Recentemente eu fiz um curso sobre o 9NR1 com o pessoal da Fundacentro, que participou da elaboração da norma. A Fundacentro tá ligado ali ao governo, né? Há uma preocupação nesse governo de desburocratizar e simplificar as coisas. Essa é uma preocupação que está sendo colocada desde o começo na revisão das normas regulamentadoras. E isso era uma coisa que era muito pedido, né? Não complicar a vida dos pequenos. Então, o MEI, quando ele for prestar serviço para uma empresa, que nem o doutor falou, vai fazer manutenção na empilhadeira.
aquela empresa sabe o ambiente onde ele vai trabalhar, porque é o ambiente dela, conhece a empilhadeira e pode até não conhecer a atividade, mas deve avaliar os riscos dentro daquela lógica do PGR, né, identificar perigo, avaliar risco e indicar controles para quem ele está contratando, já que é MEI. Então, essa é a parte fundamental. Como a gente tem uma listagem de QNAIs, né, de Código Nacional de Atividade Econômica, que podem ser exercidos pelo MEI, uma coisa que eles estão tentando trazer, que não vou dizer que é cópia, mas inspirado numa ferramenta que tem na Europa, é trazer cartilhas sobre os riscos mais comuns para os MEIs em função das atividades, entendeu? Então, uma cartilha dos riscos para o MEI que trabalha na construção civil, uma cartilha dos riscos do MEI que trabalha na área elétrica e na civil. Eu vou dar esses 3 exemplos porque acho que seria o que mais encaixava. Se a gente começar a estudar melhor a lista das atividades econômicas do MEI, a gente vai chegar que o MEI é para uma pequena lanchonete, para uma pequena lojinha, né? A ideia da legislação que gerou o MEI era tirar o pessoal da informalidade. Por isso que você não tem um leque muito grande de atividades, inclusive atividades de engenharia ou de advocacia, caso do Dr. Diego, elas não podem, você não pode abrir um MEI para prestar consultoria em engenharia e nem em direito, porque isso é considerado uma atividade intelectual e a atividade intelectual não se enquadra na legislação do MEI. Então, entender muito bem como o MEI funciona e que provavelmente vai ter essa ferramenta que ele dá para contribuir. Mas, se eu contratar um MEI, a avaliação dos riscos e o controle fica a meu cargo por ser considerado uma parte mais fraca do elo, ok? Entendido. E com relação à CIPA? Isso, eu tinha que responder outra. No começo, que agora eu já não lembro, sinceramente, Evandro, você falou da CIPA, mas eles questionaram sobre treinamentos, não é isso também? Isso. Reformula a pergunta para mim. Se as empresas passam a ter a obrigação de dar treinamento específico para cada função a qual é exercida dentro dela, né? Porque foi esse o questionamento que surgiu recentemente na CIPA, né? Eu faço parte, e é por isso que... E daí surgiu esse questionamento, se era específico ou era um treinamento geral, ou se não é necessário esse treinamento, como que... O treinamento que vocês, que foi questionado aí, muito provavelmente é o treinamento, na verdade é receber as informações através da ordem de serviço de segurança. Certo. A ordem de serviço de segurança está prevista tanto no capítulo 5 da CLT, certo, quanto na NR1 nova, mas ela já existia na NR1 antiga também. Sim. Então, todo trabalhador deve receber uma ordem de serviço onde diga quais são as atividades que ele faz, quais são os riscos que ele está exposto e quais as medidas de controle para aqueles riscos. Então, todo trabalhador, até mesmo aqueles que não estão expostos a riscos, devem receber uma ordem de serviço dizendo que eles não estão expostos a risco, caso isso aconteça. Então, essa é o treinamento, embora ele não tenha uma carga horária, assim, não seja formal o conteúdo programático, mas é bem claro, tanto no capítulo 5 quanto no NR1, que o trabalhador deve receber ciência sobre os riscos aos quais ele está exposto e as suas medidas de controle. Então, da CIPA, provavelmente nesse sentido. Eu queria colocar também... Respondido. A CIPA, nesse sistema todo do GRO e do PGE, como uma ferramenta que é muito importante. Às vezes você vai ter uma empresa que não atinge o número mínimo para constituir o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, ou seja, não precisa ter um técnico de segurança, precisa ter um engenheiro por conta do número de funcionários e o grau de risco, mas tem uma CIPA. Essa CIPA já teve um preparo lá de um treinamento de 20 horas, foi eleita, né, para representar os trabalhadores. Ela pode ser uma ferramenta de gestão dentro do GRO. Ela pode ser, inclusive, aqueles responsáveis por fazer com que o inventário de risco e o plano de ação funcionem. Porque vocês percebem que é simples a teoria, né? Eu tenho que ter um inventário de risco e um plano de ação, mas isso é o plano básico para qualquer gestão de produção dentro de uma fábrica, né? Primeiro eu me planejo, que é o inventário, e depois eu aplico, que é o plano de ação. Então, a CIPA ela pode fazer isso, né? Por exemplo, ela tem uma reunião por mês. Toda reunião por mês, ela revisa o inventário de risco
porque você pode ter colocado um controle novo e ter diminuído o risco, né? Ou o inverso, né? Ou o inverso, ou um risco novo pode ter sido criado porque chegou uma máquina nova, ou porque agora eu estou tendo que subir no telhado para limpar a calha, e eu não fazia isso antes, e saber se o plano de ação está sendo cumprido ou não, porque um plano de ação, você entende que ele tem uma ordem cronológica, né? Então tem a ação, a previsão da data para ser implantada, se ele está sendo implantado ou não, pode ser discutido dentro da CIPA para aqueles que não tenham interno. Ok, professor, tem mais uma pergunta aqui para o senhor. Essa daí é também de uma professora nossa aqui, né, que é a Kátia. Ela é Kátia Mestriner. Me desculpa aí se eu não souber pronunciar esse sobrenome, ainda mais com esse sotaque, né? Qual o principal motivo dessas mudanças, né? O que levou para ter todas essas mudanças, né? Essa é uma pergunta difícil porque ela não tem uma resposta tão exata e tão técnica como eu, como engenheiro, vocês perceberam que gosto de dar. Gosta, né? Eu percebi na métrica, naquele... Conseguiu fazer então, uma matriz. Agora, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre a experiência dos últimos 15 anos que eu trabalho nessa área. Eu sou engenheiro de segurança, mas antes de ser engenheiro, eu sou técnico de segurança do trabalho. Eu comecei como estagiário. Então, fazem 15 anos que eu milito nessa área. O que eu percebi de uns tempos para cá? A gente tinha, assim, nos governos anteriores, havido não uma intensificação de novas normas regulamentadoras, mas de revisões. Até a década de 90, que o professor Diego falou, a gente tem a Portaria 3.214, que traz as normas regulamentadoras estabelecidas em 1978. Até a década de 90, isso ficou meio paradão, sabe? Eram as mesmas regras antigas, aquele negócio meio de só tá no papel, para ninguém, para inglês ver, que a gente fala, né? Década de 90 para frente, começou a ter algumas revisões. No governo do PT teve uma outra aceleração em revisão também, mas algumas novas, nem tanto. Quando teve a mudança para o governo Bolsonaro, ele foi muito agressivo no sentido ali da revisão dos ministérios, né, que o doutor falou, né? Então, Previdência Social e Ministério do Trabalho, que para nós que somos da área de segurança, eram os dois principais ministérios, porque hoje aqui a gente só falou de legislação trabalhista de segurança do trabalho. Existe um outro mundo gigantesco dentro da legislação previdenciária de segurança do trabalho, né, que aí tem muito a ver com tributo, recolhimento do SAT, ajustado ao FAP, recolhimento para a aposentadoria por condições especiais através do 6, 9 ou 12% a mais da alíquota, enfim, né, tem todo um mundo ali. Quando isso veio tudo para dentro da mesma pasta, né, no Ministério da Economia, tem muita gente que pode ter torcido no nariz, tem muita gente que fala, pô, esses dois ministérios antes não conversavam, né, cada um fazia uma regra diferente, agora estão dentro do mesmo guarda-chuva, a ideia é que agora isso aqui simplifique, né, e veio um pedido, realmente a ideia era simplificar, desburocratizar, né, as normas regulamentadoras. Então, houve uma força-tarefa inicial para fazer isso, para modernizar e simplificar. Eu acho que, inicialmente, eles achavam que era uma tarefa mais fácil, eles achavam que tinha muita coisa que dava para tirar, né? Teve até no começo lá dessa conversa toda, alguém deu um número, eu não lembro o número exato, mas era coisa assim, existem 6.573 obrigações diferentes previstas em normas regulamentadoras para uma empresa cumprir. De onde saiu isso? Alguém pegou, mandou o estagiário contar quantos itens tinha em cada norma, fez uma soma e deve ter chegado a esse valor. Não era engenheiro. Não era engenheiro. Esqueceu de aplicar a Portaria 787 do Ministério do Trabalho de 2018, que classifica as normas regulamentadoras em gerais, especiais e setoriais. Então, nem toda norma regulamentadora é aplicada para toda empresa. As gerais são para todas, as especiais são para aquelas que existem, que possuem atividade ou equipamento. Então, só aí você já tira uma boa quantidade de obrigação de várias empresas. As setoriais,
não tem para todos os setores econômicos, mas quando tem vai ser uma só para você cumprir, né? Então, quando eles começaram a revisar, na outra escola que eu dou aula, os meus coordenadores do MBA que eu dou aula são o Maia e o professor Luiz, que são 2 auditores do Ministério do Trabalho que estão dentro do grupo do E-Social. Então, eu converso muito com eles, tive reunião com eles essa semana aqui, e eles falaram o seguinte: inicialmente, isso mais especificamente falando sobre o E-Social, eles achavam que dava realmente para tirar muita coisa, e foram atrás disso, tentar tirar muita coisa. Conforme a gente foi conversando com a equipe técnica do novo ministério, a gente conseguiu mostrar para eles que não era muito bem assim. Então, eu acho que já saiu daquela fase onde queria tirar muita regra, que eu acho que motivou no começo, né, tentar excluir as normas regulamentadoras mesmo. Teve gente que achou que isso ia acontecer, para modernizar. O fato de você ter hoje um programa de gerenciamento de risco ocupacional no lugar do PPRA é um exemplo de modernização. Está muito mais alinhado com o que a gente vê em normas internacionais de gestão de risco, está muito mais alinhado com o que a gente vê os países mais desenvolvidos fazer gestão dos riscos. Eu não sei se está mais simples, eu acho que talvez nem tanto, né? Mas perceba que eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Na verdade, é esse sentimento que eu Percebendo. Começou com o intuito, no meio do caminho eles foram percebendo que não era tão bem assim, compraram uma ideia e estão tentando fazer. Assim, eu posso criticar alguns pontos e posso elogiar vários outros, né? Eu sou muito execução, né? Acho que pela minha formação, eu sou daquele que a regra está aí, eu cumpro. Eu sou extremamente legalista, né? E como consultor eu tenho que ser. Então, eu não fico fazendo muito julgamento de valor se eu acho que tá bom ou tá ruim. Eu interpreto e aplico, né? E eu acho que eles queriam normas mais simples e na prática não é muito bem isso que está acontecendo. O simples é sempre difícil, professor. Embora eu também sigo muito aquela lógica, né, que menos é mais, né? Eu acho que tentar simplificar é o caminho. É uma bela maneira, é um bom caminho, né? Mas tem coisa que não dá para você extinguir, entendeu? A gente ainda nem chegou no ponto de conseguir aplicar o que existe escrito, né? Imagina simplificar aquilo que eu nem faço ainda. Eu acho muito difícil. Bom, eu deixo aberto aí as considerações, tá? Se alguém quiser se pronunciar. Eu posso só fazer Claro. Aqui eu vi que a Fabiana, eu tô com o YouTube aberto aqui também. Ela mandou outra pergunta? E a Fabiana, ela tinha feito outra pergunta e ela complementou aqui. Ela falou que, na verdade, eu não me expressei corretamente. Como será feita a fiscalização? Digo, por qual meio? Será por meio digital, com certificado digital, ou presencialmente no Ministério da Economia? Então, acho que ela estava querendo falar sobre a fiscalização do PGE. O Dr. Diego já disse, né, que hoje o Ministério da Economia, por meio dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, né, que estão dentro da CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, são responsáveis por fazer a fiscalização. Existem meios de fiscalização eletrônica, que são aqueles que o doutor citou, que chega uma notificação para a empresa através de um e-mail, e você envia os documentos, e se houver necessidade, eles vão até campo. Então, vai continuar dessa maneira a parte trabalhista da fiscalização. E eu percebi que na outra pergunta, ela citou o E-Social. Então, acho que ela deve estar preocupada em uma possível malha fina de fiscalização através do E-Social. Isso é possível para os assuntos de saúde e segurança, mas não relacionados com o assunto de hoje do PGR. Por quê? Porque o PGR é legislação trabalhista, e o E-Social agora, com a nova versão que a gente tem beta, publicada no final de 2020, a parte de saúde e segurança do E-Social é estritamente previdenciário. Então, o que você pode ser fiscalizado dentro do E-Social? Se você está ou não está recolhendo o financiamento para aposentadoria por condições especiais. 6, 9 ou 12%, que são de direito para aqueles trabalhadores com 25 anos de contribuição, 6%, 20
com 9% de contribuição e 15 anos com 12% de contribuição. O não recolhimento da aposentadoria por condições especiais para aqueles que o têm direito vai ser fiscalizado, sim, pelo E-Social, ok? As multas não também vão ficar digital, mas vai ter um processo de malha fina, o qual vai ser mais fácil a fiscalização chegar até a sua empresa. Lembrando que, para assuntos da Previdência Social, não existe auditor da Previdência Social. Quem fiscaliza os assuntos da Previdência Social é a Receita Federal do Brasil. Então, nesse processo de malha fina, se você for pego, não vai ser um auditor do Ministério do Trabalho, vai chegar logo um auditor da Receita Federal na sua porta. Então, corra, porque não é legal. Se você Ministério do Trabalho, da Receita, eu sei que você, com certeza, é para ter medo, tá? E por que disso? Porque a única obrigação acessória que o E-Social vai estar substituindo nos assuntos de saúde, segurança e trabalho é a emissão do perfil profissionográfico previdenciário, ou seja, o PPP, que nada mais é que um formulário preenchido com base no laudo técnico das condições ambientais, previsto no decreto 3.048, laudo esse emitido por engenheiro ou médico do trabalho que conclui sobre o direito à aposentadoria especial ou não, o que pode ter reflexos significativos na folha, e aí o doutor pode falar mais sobre tributo e a multa vai longe, tá? Não. Talvez fosse tema para uma outra live, né, doutor? Falar Estamos abertos aí, tá feito o convite, uma próxima live então. Professores, mais alguma coisa? Querem passar mais alguma mensagem ou finaliza? Aí eu deixo com vocês. Da minha parte, agradecer de fato a oportunidade. É sempre uma honra receber convites da instituição. Estou sempre à disposição. Se restar mais alguma dúvida, eu convido as pessoas a continuar a perguntar no YouTube, né, nos comentários do YouTube. E, se possível, se a pessoa quiser, ela poderia deixar ali o e-mail e a gente pode responder através de e-mail. Por mim, não teria problema nenhum, seria um prazer. No mais, agradecer de fato, parabenizar o professor Thiago pela exposição, foi muito enriquecedora. Confesso que, do ponto de vista técnico, eu de fato não conheço absolutamente nada. E passei a conhecer bastante coisa a partir de agora. Obrigado a todos aí, boa noite. Certo, professor Thiago? Bom, agradecer também ao Diego, né, essa parceria que a gente fez hoje. Eu acho muito importante, né, o Diego citou isso sobre o Departamento Pessoal, Recurso Humano, ser a ponte com a saúde e segurança do trabalho, assim como eu quero ser ponte com o jurídico, assim eu quero ser ponte com a contabilidade, com o financeiro. Eu também não conheço os pormenores da justiça do trabalho, né, do ramo do direito. Então, eu acho que essa interação entre profissionais diferentes é extremamente enriquecedor, né, e eu estou aqui para justamente agregar na parte onde eu me sinto confortável, que é a parte técnica. Do mais, agradecer a todos que estão presentes aqui, os que vão assistir depois também, o Evandro, né, por ter feito esse intermédio nosso aqui, sido o nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado, Evandro. A toda a equipe que está por trás, né, a gente está planejando isso já faz umas 2 semanas, então tem todo um trabalho anterior aqui, a gente já se reuniu, o Felipe, a todo o pessoal que deu apoio aqui para que isso acontecesse, que está nos bastidores aqui, a instituição, e é isso, pessoal. Desejar uma boa noite a todos aí e bom final de semana, né? Já estamos na quinta-feira, amanhã é sexta. É brasileiro mesmo, né? Na quinta-feira. Pra mim, quinta-feira esse horário já é final de semana. E nem tem carnaval esse ano, hein? Que triste. Quinta é a nova sexta, né? Gente, sensacional. Olha, sensacional. Uma sexta-feira mais animada, né, por causa do carnaval, mas não vai ser, não. Não foi dessa vez. Mas fiquem em casa, a gente está quase passando por esse momento. Lembra que o perigo existe, lembra que é perigo? Fonte com potencial para causar dano, então o vírus existe, ele é um perigo. Quanto mais você estiver exposto ao perigo, maior vai ser o nível de risco que você tem. Diminuir a sua exposição
ao perigo, o seu risco de contaminação vai ser baixo. Se você tiver uma exposição maior, seu risco de contaminação vai ser maior. Severidade versus probabilidade. Se você for do grupo de risco, a probabilidade da lesão ser maior para você é maior ainda. Então, você faça suas escolhas com base nas avaliações de risco. Olha só, o cara quando tem propriedade é assim, né? Faz ao vivo. Vacina já, né? Vacina sim. Galera, muito bom, sensacional. Gostei demais, aprendi muito aqui com vocês. Foi muito legal mesmo. E em nome da pós-graduação, quero agradecer, né, em nome da Fundação, da FUMEP, da pós-graduação IEP, em nome de toda a equipe aqui, agradecer demais, foi muito legal. Acho que é um vídeo que vai ficar ali no YouTube. Quem tiver interesse, é oportuno de conhecer, porque foi uma aula. Então agradeço de coração. E quero lembrar aí que estamos com as matrículas abertas, tá? É só ir lá no nosso pós.fumep.edu.br e se inscrever em um dos nossos cursos, que você vai ter a oportunidade aí de conhecer esse tipo de profissional. Cara, bom demais. Rapazes, valeu, obrigado, aquele abração e um bom final de semana. Muito aí, obrigado, não carnaval. Bom final de semana. Até mais, gente. Tchau.